Mas eu quero convidar você a já abrir a palavra de Deus lá no Evangelho. A gente vai estar falando sobre algo que nessa manhã nós já falamos um pouco. A escola bíblica, nós temos sido muito edificados. Glória a Deus por isso. Nós temos a cada dia aprendido que quanto mais a gente busca a palavra do Senhor, quanto mais a gente entende que não sabemos nada e não conhecemos quase nada dela, né? Então, por isso, esse é o nosso propósito, de nós estarmos buscando a cada dia a palavra de Deus, desfrutando dela. Então, você vai abrir aí no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Já deixar aí aberto na sua Bíblia. E nós vamos estar lendo os 6 primeiros versículos desse texto que está aí no capítulo 9. Que é um texto básico, é um texto que nós conhecemos, mas que o Senhor preparou nesta manhã para que nós pudéssemos extrair mais ensinamentos, para que possamos a cada dia mais ser encontrados como verdadeiros adoradores do Pai. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Você achou aí? Quem está na escola bíblica já deve ter achado. Mas vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permaneceis, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda a parte. Amém. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, na Tua presença, Senhor. E eis aqui a Tua palavra que nos edifica, a Tua palavra que nos exorta, a Tua palavra que nos instrui, Senhor, a Tua palavra que nos santifica, Pai. E queremos nesta manhã, mais uma vez te pedir que o Senhor continue a falar aos nossos corações. E ao falar aos nossos corações, que haja um mover do Senhor, para que através do Teu Santo Espírito nós possamos ser tocados por essa palavra, transformados por ela, e que a cada dia mais tenha em nossos corações o desejo de praticá-la. Senhor, esse é o nosso desejo, porque estamos aqui reunidos com o propósito de Te adorar, mas também com o propósito de sermos fortalecidos, renovados, para poder continuar a cumprir as Tuas ordens, para podermos cada dia mais sermos parecidos com o Senhor diante de um mundo que carece do Teu amor e do Teu agir, Senhor. Deus, que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando como igreja local, que o Senhor nesta hora possa tirar toda a dispersão, tudo aquilo que tenta tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor propôs para nós nesta manhã. Quer sermos edificados pela Tua palavra, quer podermos vivenciarmos ainda aqui, Senhor, nesta manhã e neste local onde nós nos reunimos, está experienciando, Senhor Deus, do Teu toque, da Tua cura, da Tua libertação, daquilo que o Senhor mesmo tem propósito em nossas vidas, Senhor. Que não venhamos a sair daqui nesta manhã
sem sentir todas essas coisas, porque sabemos que o Senhor é aquele que faz além do que nós planejamos, Senhor, porque a tua palavra diz que a resposta vem do Senhor, Pai. E eu tenho certeza que muitos vieram aqui nesta manhã buscando respostas, buscando fortalecimento, e a tua palavra nos diz que o Senhor é conosco. Que o Senhor é aquele que diz: não temas, eu estou contigo. E por isso essa é uma manhã também de fortalecimento, de renovação, para que possamos sim ser uma igreja relevante diante deste mundo, Senhor. Por isso nós te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Falar desse texto é falar das nossas vidas, amém? O texto fala sobre uma convocação. E logo após essa convocação, há uma instrução. E aí eu quero dizer que ser convocado por Jesus e ser instruído por Ele é um privilégio. E esse privilégio é só daqueles que Ele mesmo escolhe. Porque nós vemos na palavra de Deus que aqui o Senhor escolheu e o Senhor convocou esses discípulos. Assim como também o Senhor te escolheu. Assim como o Senhor está te convocando. E o Senhor quer te instruir nesta manhã. Amém? Por isso você pode nesta manhã render graças ao Senhor pelo privilégio de ser escolhido. Quem são esses escolhidos? Você é? Eu sou. Eu não posso dizer quem é, eu só posso dizer que eu sou. Você é? E se você ainda não se sente escolhido, talvez nessa manhã seja um momento em que o Senhor preparou para revelar da sua graça e do seu amor para com a sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas vamos voltar um pouco para o texto, né? O texto fala justamente no primeiro versículo dessa convocação. E especificamente o texto aqui está falando da convocação dos 12. Agora pense nessa escolha. Pense em quem é Deus. Você disse que você é escolhido, né? Pense quem é Deus. Olha a dimensão desse Deus. Quem é Ele? E agora pense quem é você. Quem nós somos. E aí eu volto agora para aquilo que a gente está estudando na escola bíblica. E aí eu não vou precisar explicar, porque eu sei que a maioria aqui está estudando bem. Quando Deus, Ele escolhe Noé, o que é que Deus fala acerca de Noé? Que viu em Noé o quê? Um homem justo e temente a Deus, e outras, né? Piedoso. Então Deus olhou e viu um homem justo e viu um homem bom. Aí eu pergunto, quando Deus olhou para você, o que é que Deus viu em você? Será que Deus olhou para você e viu talvez aquilo que o texto lá deixa claro que Ele olhou e viu em Noé? Mas pense que mesmo com Noé foi uma escolha de amor. Porque aqueles que estão estudando aqui têm visto que Noé também errou. Que Noé continuava sendo pecador. Então aí não há um mérito na pessoa de Noé. Até aquilo que Noé fazia pela ação de Deus. E Deus olhou e viu que ele obedecia aquilo que muitos conheciam, mas não praticavam. Então talvez hoje Deus pode olhar para a gente e dizer: ali estão os meus justos. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que nós fomos justificados por Ele. Então sempre há uma ação de Deus. Sempre nessa escolha está implicado o amor de Deus.
E é nesse ponto que nós podemos dizer que somos privilegiados. Não pelaquilo que somos, mas pelo que Deus é. Sempre pense nisso. Tudo que você hoje tem privilégio na presença do Senhor é pelo que Ele é e não pelo que você é. E a partir da ação dele, naquilo que ele é, por amor, é que ele está nos instruindo para sermos, sim, da forma que ele quer que nós sejamos, parecidos com ele. Não é esse o nosso propósito? É sermos parecidos com Jesus. E aí eu trouxe essa introdução para fazer um link com a escola bíblica, para que a gente entenda o melhor esse texto. E aí o texto começa falando desse privilégio de ser escolhido. E aí eu pergunto, Deus, ele olhou, você consegue ver aí nessa imagem? O que é que você consegue enxergar nessa imagem? Isso aí é só um quadrante. Quantas pessoas nós já temos no mundo hoje? Já passamos de 8 bilhões, né? Ali não tem nem que... Aí eu penso, Deus olha para essa multidão. O que é que ele consegue enxergar aí? Vamos dizer, um bando de pecadores. E a palavra de Deus diz que é esse pecado que separa o homem de Deus. E aí mesmo no meio dessa multidão, que para a gente é difícil até olhar num quadrante, aí você pensa, Deus consegue olhar todas as coisas, e ele não vê essa imagem apenas, porque a palavra de Deus diz que ele esquadrinha os corações. Então ali quando ele olha, ele não vê só pessoas, corpos, como nós humanos só podemos olhar pessoas que a gente até pode dizer grandes, pequenas, gordas, magras, e que até no meio da multidão é difícil de a gente fazer essa leitura, mas Deus, ele não só faz essa leitura, mas ele esquadrinha, ele vai no profundo do coração do homem, e ele sabe tudo aquilo que o homem maquina no seu coração. Aí eu pergunto mais uma vez, será que no momento que você estava aí nessa multidão, ou talvez até você ainda se encontre nessa multidão, mas em nome de Jesus o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te tirar dessa multidão. Porque Ele escolhe, Ele é Deus, só Ele pode fazer isso. Mas o que vai mover Ele a te tirar dessa multidão, o que moveu a Ele me tirar dessa multidão, foi o seu próprio amor. Porque quando ele olhou para Diego lá, ele viu um bocado de coisa, um bocado de intento, um bocado de lama, um bocado de coisas, sabe? Que ele mesmo como Deus repugna. E aí por isso mesmo que hoje nós temos esse privilégio, quando entendemos que essa escolha partiu do desejo de Deus em nos amar. Eu sou amado de Deus. Você é amado de Deus? Nós precisamos ter isso em mente. E às vezes nós ficamos questionando o porquê dessa escolha de Deus. Mas nessa manhã, o Senhor não quer que você questione, o Senhor quer que você entenda e desfrute desse amor. E é a partir desse amor que nós vamos entender que somos privilegiados. E aí, eu pego o primeiro ponto aí do texto, que é o privilégio de fazer parte da equipe de Cristo. Eu perguntei a você, né? Pense na pessoa de Deus e pense quem é você. Já vimos que uma coisa está totalmente oposta à outra. Mas por amor, Deus olhou naquela multidão e disse assim, venha Zezé. Você foi convocado, e não foi pelo técnico da seleção brasileira, mas foi pelo aquele que é técnico de todas as coisas, aquele que é dono de tudo, aquele que é criador de tudo, aquele que é soberano. É eu que estou te chamando.
E eu gosto muito da palavra convocar, porque é diferente do chamar. Nos remete para o texto quando Jesus fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Que chamar, a gente chama, às vezes as pessoas não nos dão atenção. E Jesus não está por aí gritando para ver se alguém vai atrás dele, não. Ele convoca. E quando ele convoca, não há quem resista à sua voz. Até aquele que está ali com o coração até longe, e nós vemos aqui que nessa convocação existe um que está com um propósito ali já em seu coração, e Jesus sabia disso. Mas quando Jesus chama, não tem para onde correr, porque ele não chama apenas, ele convoca. E o texto diz, tendo Jesus convocado os 12. Ele disse, é esses 12 que eu quero, e vai ser esses 12. E hoje ele continua fazendo da mesma forma. Ele diz, é você, até quando você diz que não quer. Quantos aqui, né? Cada história, a gente poderia aqui parar um tempo só para cada um dar seu testemunho. Muitos aqui resistiram muito, entre aspas, na sua visão. Mas quando Deus chama porque Ele escolhe, Ele convoca. Ele já botou seu nome lá no livro da vida e acabou. Já está na lista. E o Senhor, Ele nos chama, Ele nos convoca, Ele nos lista. Ele nos convida para fazer parte da sua equipe. Aí eu pergunto, quando nós entendemos uma convocação, geralmente nessa convocação, aqueles que estão listados têm um perfil, não é isso? Na seleção brasileira, falando de futebol, vai chamar quem? Qual é o perfil de quem vai para a convocação ou para a seleção brasileira? Oi? Os melhores, né? Ainda que há algumas controvérsias, mas a princípio ali se entende que são os melhores, né? Cada um na sua posição, né? Bem lembrado, João. Mas aí eu pergunto, e na equipe de Cristo? Como é isso? Como é o perfil dessa equipe? Aí talvez você se questione, será que eu tenho um perfil para fazer parte dessa equipe? Se pergunte aí agora, olhe para você, será que você hoje, olha assim, bem rapidamente, você tem perfil aí? É Cristo, ó, é a equipe de Cristo, coisa top. E como é que está você? Já que você disse que é o escolhido, que entender essa convocação. Aí eu quero trazer aqui, né, um perfil bem aprofundado, né? Talvez vocês não vão entender, porque a linguagem é muito rebuscada. A gente vai agora, talvez você não se enquadre aí, né? Vamos ver se você se enquadra no perfil dessa equipe. Primeiro, nessa equipe tem pessoas diferentes. Olha aí, um olhe para o outro aí, olhe para o seu irmão. Achou alguém igual? Igual aí? Tem alguém igual? Nem se tivesse gêmeos aqui, né? Ia ser igual. Tem alguma diferença. Então, o primeiro critério, todo mundo está ok? Mas tem mais coisa, hein? Talvez não seja só isso. Histórias diferentes. Quem aqui viveu as mesmas coisas? Alguém aqui? Pode até ter algumas coisinhas parecidas, mas são histórias diferentes. Está ficando bom, hein? Será que você se enquadra nessa equipe? Será que não tem mais alguma exigência aí? Talvez você tenha que ter um mestrado, um doutorado em alguma coisa. Teologia, né? Ser teólogo. Se for teólogo, né? Já estou... Né? Também entra, né? Tem aqui mais outros, mas são poucos. E aí? Mas também jeito de ser diferente. Quem é igual a quem aqui? Tem uns que são mais calados, outros falam pelo cotovelo, como diz, né? Não é quem é igual a isso aqui?
Alguns parecem um pouco, outros parecem quase nada. Ela é tímida. Então são jeitos de ser diferentes. E por fim, nessa equipe, para complicar mais ainda, vamos dizer assim, no perfil dessa equipe tem pessoas com problemas diferentes. Porque quando Jesus convoca, ele olha ali, problema nível A. Aqui, problema nível B. Tem uns que é problema nível Z e alguma letra aí que não conseguiram definir. Mas, nessa equipe, o perfil é esse. E é por isso que a gente não pode se diferenciar do outro e achar, eu fui escolhido porque eu sou assim. Porque no perfil da equipe de Jesus, ele chama pessoas diferentes, com história diferentes, com jeito de ser diferente e com problemas diferentes. E aí, deu para você se encaixar? Se encaixa? Mas o perfil é esse, irmãos. Jesus chama essa complexidade, que eu não convocaria uma equipe dessa, né? Geralmente, quando a gente quer fazer equipe, a gente sempre seleciona as pessoas que estão dentro do perfil nosso. As pessoas geralmente é muito parecida com a gente quer trabalhar com fulano porque eu sou assim, fulano também é parecido comigo, e aí eu gosto, tá, aquela coisa, para ser mais cômodo. É aquela ideia que você vai ter menos problemas, nem sempre, né? Porque o ser humano é muito complexo. Até quando parece que a coisa né, vai caminhar sem problemas, existe alguma situação, porque somos diferentes. E foi dessa forma que Deus convocou os discípulos e que Ele continua convocando os seus discípulos até hoje. É dessa forma complexa que Deus, Ele convoca a sua equipe. E aí nós vamos ver, eu vou trazer aqui, não vou lá no texto, para a gente não perder tempo. Lá em Mateus capítulo 10, ele faz a lista dessa convocação. E aí nós vamos ter lá o Simão, por sobrenome Pedro. Temos André, seu irmão, né? E pode dizer, no começo dessa lista, Jesus estava querendo alguém, né? Um irmão, tá? Que se parece melhor, será? Aí a gente vai para frente, aí vai Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, né? Aí você vê que Jesus sempre pega um com o irmão do outro, mas são diferentes. Mesmo sendo irmãos, têm histórias diferentes, problemas diferentes. A gente vai ver Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus o publicano. Olha aí o texto já fala lá de publicano, já para chamar a atenção que está diferente. Uns pescadores, outros já é publicano. Aí o negócio já muda um pouco. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que nós sabemos que foi aquele que o traiu. Eu fico pensando que se eu fosse convocar os 12, né, eu ia cortar essa lista praticamente inteira aí, né? Porque, ou então ia fazer, né, com metade e outra ia descartar, botando, né, no perfil para poder eu me isentar de problemas. Mas Jesus é o Todo-Poderoso. Ele não está preocupado se é complexo, se vai ter problema, porque Ele é aquele que pode transformar a vida do homem. Ele não está atrás de alguém que está baseado num perfil, que esteja ligado à sua essência, aos seus princípios, mas Ele está preocupado em pecadores diferentes, com histórias diferentes, com jeito de ser diferentes, para Ele transformar essas pessoas, transformar o caráter deles, para que eles sejam parecidos com aquele que os convoca. E é assim que Ele faz conosco. Nós precisamos entender que é privilégio por isso, porque não há nada nem em mim nem em você que coloque como um padrão um perfil que chame a atenção de Deus. Porque Ele olhou e não viu na terra um justo sequer.
E como já falamos de Noé, até no próprio Noé nós vemos que foi uma atitude de escolha por amor. Naquele que ele mesmo ia agir para que fosse obediente a ele. E assim somos nós hoje. Nós somos convocados para obedecer às instruções de Cristo. Mas aí, o Senhor não fica por aí, Ele nos chama. Mas Ele nos dá algo. E o que é que o Senhor nos dá? O texto é bem claro aqui. Versículo 1 ainda. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o quê? Poder e autoridade. Você é escolhido? Está aí preparado para ser convocado para o Senhor, talvez? Nessa manhã, talvez você não esteja se sentindo ainda como escolhido, mas o Senhor está convocando você nessa manhã. E o Senhor quer nos dar o quê? Ou já nos deu o privilégio de receber poder e autoridade de Jesus. Isso é um grande privilégio, porque Jesus agora ele vai pegar esse povo com um perfil diferente. Esse povo que não tem nada que atraia o mestre que o convoca. E ele agora vai dizer, eu vou lhe dar algo. Mas é algo que vem de mim para você. E aí Jesus ele transfere aquilo que é dele para nós. E Ele nos dá poder e autoridade. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E aí Ele nos delega. E eu acho interessante que o Senhor, Ele delega aos seus discípulos algo que vem dEle, mas que vai estar ligado com o ministério dos discípulos na terra. E aí por isso que nessa manhã eu quero chamar a atenção para você, que entender que ser escolhido é privilégio, não é para ficar aí flutuando. Você sabe o que é flutuando, né? Se enchendo. Balão de gás. Eu fui escolhido, mas o Senhor te deu algo. Você consegue olhar para a sua mão? Eu consigo olhar para mim. Deus te deu algo. E está em suas mãos. Para você guardar, mas para você usar. Então, esse poder é para ser usado. Essa autoridade é para ser usada. E o poder, ele está ligado com o corpo e com a alma. É o poder que Deus diz aqui no texto. Versículo 2 diz, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Olha para que serve esse poder e essa autoridade. E eu fui ver no original, porque uma coisa me chama a atenção, porque no contexto a gente vai ver que os discípulos, de uma forma ou de outra, operaram algumas coisas, principalmente as que são ligadas ao corpo. Os discípulos fizeram curas através da autoridade do nome de Jesus. Mas só que tinha coisas que implicavam e tinham a ver com a vida dos seus discípulos. Que era uma cura mais profunda, que é a cura da alma. E ali vocês podem ler depois, o texto é muito grande, e em Mateus ele vai dar mais detalhes do que Lucas. Vocês vão ver que esses discípulos tiveram dificuldades nessas instruções que foram dadas, porque eles não entenderam qual era o propósito principal. Então quando eu pergunto a você, você tem isso em mãos, é para usar, mas é para usar de qualquer jeito? Não. Isso quando usa, porque a igreja ultimamente ela está retendo aquilo que Deus já deu, e fica pedindo a Deus, mas Ele já deu. Ele diz que quando Ele convoca, Ele dá. Lá em Atos,
quando desceu o poder do Espírito Santo, olha o poder do Espírito Santo, era para a igreja ficar em Jerusalém? Não, era para ela expandir, mas ela permaneceu em Jerusalém, como se ainda precisasse de alguma coisa. Hoje a igreja também está assim. Ela está nos templos da igreja, ela está nas reuniões da instituição igreja, mas ela não tem sido igreja para usar esse poder aonde o Senhor nos manda ir, que é aí fora. Quem é a igreja? Diga, eu sou chamado para fora. É isso que é ser igreja. Você acha que ser igreja está aqui? Foi por isso que no início eu falei do propósito de estarmos aqui. É uma continuação da nossa vida de adoração. Agora de maneira coletiva, vivendo a comunhão, porque isso também é bíblico. Nós precisamos disso. Não estou dizendo que não precisamos nos reunir. O problema é que achamos que a nossa vida cristã se resume a estar aqui. A viver isso aqui. Só que a palavra de Deus, ela é clara, porque nós precisamos viver os princípios de Deus ao mesmo tempo. Não tem como um tempo em sua vida você viver só comunhão. Em outro tempo de sua vida, agora eu vou viver o chamado ID do Senhor. Você tem que viver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando o Senhor, Ele convoca os discípulos, Ele diz, ó, autoridade e poder você já tem. E vocês precisam fazer isso dentro do templo? Não. Vocês precisam fazer isso lá fora. E esse poder, ele está ligado com poder para testemunhar. Esse poder tem a ver com aquilo que Deus fez na sua vida. É o poder. Aí tem gente aí buscando um poder. Tem gente que vai para os cultos buscar poder. Você não tem como buscar poder na igreja, na vida do outro irmão. Porque o poder é para testemunhar. O poder é a sua vida com Deus. Se você não tem poder, é porque está faltando algo nessa relação com Deus. Você precisa buscar mais ao Senhor. Isso é poder. É por isso que os discípulos, eles não usaram esse poder. E sem poder, e no grego tem uma coisa interessante, que em nossa língua não tem, a questão da mudança. Quando você muda a ordem das palavras, isso muda todo o contexto. Então tudo que vem numa ordem, ela tem sentido. No português às vezes não acontece isso não, né? Você muda até o sentido, mas só que não tem uma grande importância. Mas no grego tem. Por que não autoridade e poder, mas poder e autoridade? Porque uma coisa está ligada à outra. Porque a autoridade aqui é você ser delegado a realizar algo em nome de quem te deu autoridade para fazer. Quem foi que deu autoridade aos discípulos aqui? Então tudo que eles fizessem tinha que ser em nome de... É por isso que tudo que a gente faz é em nome de Jesus. Mas se você chega aqui e vai fazer algo em nome de Jesus sem poder, nada vai acontecer. Até rimou, né? Não foi? Né? Se você fizer qualquer coisa sem poder, nada vai acontecer. Porque não adianta usar o nome de Jesus. Muitos usam por aí. O nome de Jesus, aí em nosso país então, o nome de Jesus é um nome, vamos dizer assim, corriqueiro. Mas as pessoas falam sem esse poder, porque elas não testemunham do verdadeiro Jesus. Elas não têm vida, elas não têm o que falar como experiência desse Jesus vivo na sua vida. É por isso que o poder, ele vem primeiro, porque tem a ver com as nossas
vidas. É um privilégio fazer parte dessa equipe, sim. É um privilégio ter poder e autoridade, oh glória. O poder de Deus é maravilhoso. Ter autoridade no nome de Jesus é maravilhoso. Mas isso tem a ver com a minha vida. O poder é o poder para testemunhar. Assim como a autoridade é a nossa representação. É sermos representantes de Cristo na terra. Então, quando eu não tenho poder, o que eu delego com autoridade, ninguém diz, quem é você? Não foi assim? Com aqueles, né, que via Paulo lá, né? Aí outro foi lá, não, espertinho, pô, esse nome tem poder, aí eu vou usar essa autoridade. Na verdade, ele quis usar a autoridade do nome. Aí Deus disse assim, quem é você? Paulo eu conheço, Cristo também, mas quem é você? E às vezes a igreja está vivendo assim, ela quer ter nos momentos, né? Está acontecendo uma situação lá, chama fulano que é crente. Mas não tem autoridade. Porque não tem poder. Porque o nome é de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Só que ele quer usar a sua igreja, os seus discípulos, como aqueles que têm testemunho, têm vida com Deus. E quando as pessoas olharem e dizerem, não, eis aí um representante ou uma representante do Senhor. Mas mais uma vez eu volto. O Senhor nos convoca, não é para ficar no templo. E aí eu quero ir para o terceiro ponto, que é o privilégio de ser instrumento de Deus. E você só vai ser instrumento de Deus. E há 2 anos a gente falou, há 2 anos atrás, né, ou 2 anos, a gente falou muito disso, como ser esse instrumento que Deus quer usar. Mas Deus vai usar instrumento aqui? Só nos domingos? Só nas nossas reuniões? Não. O Senhor quer nos usar como representantes, como autoridades. E é por isso que nós precisamos entender que o mundo, ele só vai conhecer a Cristo mediante a vida dos discípulos de Jesus. Não tem outro meio. Não é porque Deus não possa fazer, mas é porque Ele escolheu ser dessa forma. E aí eu posso dizer, sou um privilegiado. Pecador diferente, cheio de problema. E Deus chega e diz assim, eu quero você. E eu vou te dar poder. Para a partir de hoje você viver uma vida comigo. E as pessoas vão me conhecer lá através de você. Através da sua vida. Eu lhe delego autoridade. Para que a partir daí você seja assim, esse instrumento de Deus. E aí eu quero ir para o versículo 6. Que os versículos de 3 a 5, ele vai dar algumas instruções aos discípulos, que eram instruções importantes na questão cultural, mas que espiritualmente o que Jesus estava querendo mostrar era que o propósito deles serem convocados, de receber poder e autoridade, era ir trabalhar, era ser igreja. E mais uma vez eu digo, igreja são aqueles que são chamados para... Então você foi chamado para onde? E o que é que você está fazendo aqui dentro? Só vive as coisas de Deus quando o povo está reunido. Quando nós estamos na casa de oração. Mas o Senhor, ele foi muito bem claro no versículo 6. Versículo 6 diz, então, que significa que a partir dali os discípulos entenderam o que é que Jesus queria, porque todos as instruções que Jesus deu, Jesus estava falando de ir para fora. Ele disse que não era para levar nada no versículo 3. Ele disse que você tem que entrar nas casas.
Ou seja, você não tem que ficar na casa, no templo. Você tem que ir nas casas. O versículo 5 ainda fala que ali tem que haver testemunho. Inclusive, naquilo que você leva, quem rejeitar, né, deixa o pó lá. Porque você é aquele que anuncia as boas novas. Você não está lá para convencer ninguém, porque isso é obra do Espírito Santo. Mas aí o que é que Deus faz? Deus pega aqui e diz, agora vocês precisam ir. E o versículo 6 fala o quê? Vamos ler? Então, qual é que está na sua versão aí, a primeira palavra? Saiu, saindo. Eu gosto muito da palavra mais próxima do grego, é saindo. Por que saindo? Continuidade. É permanente isso. Nós temos que estar saindo. E aí ele diz, então saindo, percorriam. Tem outra tradução aí? Iam em outros lugares, em todas as aldeias, né? Então tem algumas versões aí que abrangem, mas é isso mesmo, percorriam todas as aldeias. Os discípulos percorriam, saíram primeiro, porque precisa ser igreja. Então o primeiro ponto é sair. Depois de sair, é ficar lá no mundo parado? Não, é percorrer todas as aldeias. Fazendo o quê? Anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda a parte. Tem a ver com a instrução que ele já tinha dado de poder e autoridade. Então agora você vai ser o meu representante, você vai ser o verdadeiro instrumento nesse mundo. E aí o que é que eu quero trazer nessa manhã? Para que nós entendamos que Deus quer abençoar a igreja, quer usar a igreja para abençoar o mundo. O que foi que foi dito a Abraão? Bendita serão o quê? Olha a escola bíblica aí. Bendita serão só a descendência dele. Ele diz também que é todas as famílias da terra. Mas aí ele diz lá, aqueles, né, ele vai abençoar. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles, né, que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Mas qual é a proposta de Deus ali para Abraão? É abençoar. Qual é a proposta de Jesus para os seus discípulos? Abençoar. Não importa onde você esteja, você precisa abençoar. Agora, abençoar tem várias formas. E a dica que eu dou é que se você quer abençoar, você viva uma vida com Deus. Que é a melhor forma de você ser instrumento na vida dessa sociedade que está adoecida e que a igreja precisa levar essa cura. E os discípulos foram convocados aí a ser esses representantes. E isso é um privilégio. Deus separou uma equipe, deu poder e autoridade para que vá para o mundo e abençoe esse mundo sendo instrumento dele. Então, se você é escolhido, assim como eu sou, você precisa entender que você é um abençoador. Você deve ser um abençoador. Você deve fazer diferença neste mundo, porque foi para isso que nós fomos convocados. Precisamos sair desse âmbito que está nos adoecendo. E aí eu quero fazer, para a gente já finalizando, algumas perguntas. Tem sido fácil para vocês administrar a semana de vocês?
Quem aqui está conseguindo, está assim, não está de legal, já tenho até umas horas aqui no bolso, que eu não sei nem o que eu vou fazer, de tantas horas que tem sobrado aí. Ao contrário, eu tenho certeza que muitos de nós lutamos até eu estar aqui nesta casa de oração. Já estamos preocupados com o reloginho ali, porque nós já temos coisas para fazer ainda hoje. Não é assim? E aí eu pergunto o que fazer, porque tem sido tão difícil. Nós temos até nos cobrado e nos culpado. Às vezes ficamos tristes em dizer assim, a semana passou e eu não fiz nada. Se você não fez nada em relação às suas coisas cotidianas, do seu dia a dia, das suas responsabilidades, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, seja lá o que for, imagine com Deus. Agora coloque Deus aí nisso. Coloque Deus, como é que está? Ou será que a gente tem conseguido separar? Não, para Deus eu tenho o tempo do mundo todo. Agora para minhas outras realmente não consigo administrar. Eu tenho certeza que não é assim. É uma luta diária. E aí é por isso que o Senhor, Ele quer nos convocar nesta manhã para fazer parte dessa equipe. Ele quer nos dar nessa manhã. Se você diz, eu não tenho sentido esse poder, o Senhor quer te dar poder nesta manhã. Eu não tenho tido autoridade, o Senhor quer te dar essa autoridade. Mas para que você seja esse instrumento, aonde quer que você esteja, porque não há mais tempo de separar as coisas. A própria palavra de Deus, e fomos ministrados aqui em João 17, ele diz, não peço que os tire do mundo, porque a igreja é ir para o mundo, é estar no mundo. Mas não ser amigo do mundo, é ser instrumento de Deus. Então somos chamados para fora. E nós temos visto a igreja, instituição evangélica, crescendo apenas nos templos, mas não tem crescido a obra de Deus na seara, no campo, que é para onde Jesus manda os seus discípulos, porque somos chamados para fora. E aí eu quero nessa manhã dizer a você que tem se preocupado com isso, que tem se incomodado com isso, que o Senhor, Ele quer te usar no campo missionário que você está. E o campo missionário seu é aonde você está. E é ali onde você está que você precisa usar o poder e a autoridade que o Senhor te deu. É aí neste lugar que você tem que ser bênção para essas pessoas. É aí neste lugar que você precisa fazer diferença. E quando chegar nas reuniões de domingo, é só celebrar com os irmãos daquilo que Deus tem feito durante a nossa semana. Porque, irmãos, eu tenho me incomodado muito, e me incluo nisso. A gente às vezes para apenas para conversar dos nossos problemas. Às vezes a gente não está contando mais nenhum testemunho, porque parece que é só luta, é muita luta, mas em meio às lutas o Senhor continua usando a sua igreja, ou não? O poder de Deus diminuiu? A autoridade do nome dele não existe mais? Ele continua o mesmo. Nós aqui precisamos mudar as nossas atitudes. Nós aqui precisamos entender que não é um fardo, mas é um privilégio servir a Deus e servir aonde nós estamos. Tem pessoas que têm dito que não conseguem servir a Deus porque não conseguem tirar alguns dias para estar na casa de oração, para fazer trabalho A, trabalho B. Isso é importante também, e aqueles que podem fazer, devem fazer, porque isso também faz parte. Agora dizer que não faz nada porque não tem tempo de estar, aonde você está, o Senhor, Ele quer te usar. E que nessa manhã você possa sair daqui nessa certeza de que aquele que morreu na cruz, aquele que derramou seu sangue para justificar você,
Porque na multidão você era mais um pecador. Mas aquele sangue que foi vertido na cruz, ele significa graça para a sua vida e para a minha vida. Porque por amor, o Senhor, ele apagou. Porque Deus não compactua com o pecado. Ele precisava de algo que pudesse apagar por um momento aquilo que estava sobre as nossas vidas, para ele dizer: venha, meu filho, venha, minha filha. Continuamos pecadores, mas pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro Imaculado.